Salmo de Davi, o Salmo 23, é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada, talvez o texto mais lido, o texto mais exposto, ele até utilizado em oficinas de locução, em concursos de recitações. Mas hoje Deus tem algo a revelar através desse salmo, o salmo de número 23. O livro de Salmo, Terrilim, é um livro de cânticos, um livro de poesias, de poemas. Mas o Salmo 23 é um salmo diferente, que dá a impressão que Davi está se refugiando ali, que Davi está se evadindo desse salmo. Na verdade não é isso. O Salmo 23 não é uma evasão. O Salmo 23 é uma revelação da real presença do Senhor na vida do salmista. E ninguém melhor do que Davi para usar essa metáfora do pastor, para usar essa metáfora da ovelha, para revelar o seu relacionamento íntimo, profundo com o seu Deus. Vamos ler. São 6 versículos, é um salmo curto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Davi era um homem experimentado com ovelhas. Ele foi pastor do rebanho do seu pai Jessé por muitos anos. E é interessante que nós que servimos a Deus, nós somos comparados a ovelhas em várias passagens da Bíblia. E Davi se coloca como ovelha aqui, se coloca na posição de uma ovelha e coloca Deus também numa posição de pastor. Por que ovelha? Porque nós somos comparados, nós somos vistos por Deus como ovelhas. Porque nós temos características das ovelhas. Uma ovelha é um animal muito dependente de provisão, direção e proteção. A ovelha ela não possui garras nem dentes afiados para se defender. Por isso ela é dependente literalmente de alguém que a guie, que a conduza, que lhe dê provisão. Quando a ovelha sente fome, ela não sabe onde encontrar comida. Quando ela sente sede, ela não sabe onde encontrar água. Quando ela se perde, ela não sabe a direção que tomar. Isso me faz muito lembrar quando Nicodemos, aquele homem sábio do Novo Testamento, procurou Jesus, príncipe dos sacerdotes, um homem muito respeitado, de conhecimento profundo da Bíblia Sagrada. Quando procurou Jesus para falar com ele, foi ter com ele, e disse para Jesus: Senhor, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque os sinais que te seguem comprovam isso. E Jesus falou para ele: não te empolgas com isso, Nicodemos. Isso não é importante. O importante é tu nascer de novo. Só que Nicodemo não entendeu. Aí Jesus tentou explicar para ele várias vezes. Ele não entendeu. Uma das coisas que Jesus falou para ele, disse: ó, Nicodemos, o vento sopra onde quer e tu não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles que são nascidos da água e do Espírito. A ovelha é assim. A ovelha ela tem que ser conduzida. Ela não sabe se conduzir. Ela não tem uma iniciativa de se conduzir. A ovelha ela se assusta com qualquer ruído.
Ela é tão sensível que qualquer ruído ela se assusta, né, meu pastor? Até quando ela vai tomar água, se a água estiver muito agitada, ela se assusta, ela não se aproxima, ela tem medo. Às vezes o pastor precisa pegar água com as suas mãos do ribeiro e colocar na boca da ovelha, porque ela está tremendo de medo da água. Aleluia. Elas dependem da presença do pastor para cuidar delas. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Elas são tão dependentes do seu pastor que quando são o pastor é substituído, elas ficam tristes, elas ficam deprimidas, elas perdem o apetite, elas até adoecem. É por isso que normalmente quando você vê algumas imagens de pastores cuidando de rebanho, de ovelha, tem sempre dois. Geralmente é um senhor, um menino, né? Uma moça e um rapaz. Sabe por quê? É para a ovelha se acostumando com aquela outra pessoa. Porque quando aquele pastor morreu, então quando ele precisar viajar, quando ele precisar ser substituído, a ovelha não vai sentir tanto, porque já tem um que ela está se adaptando. A ovelha ela é muito sensível. No verão, o pastor tem que sair com as ovelhas, atravessar deserto para procurar um oásis, para procurar lugar onde ela possa comer e oferecer uma água límpida para ela. Todos os dias o pastor no verão, ele acorda de madrugada, se prepara, pega as ovelhas antes que o sol comece a aquecer e sai com elas no deserto em busca de um oásis. Às vezes eles se abrigam em caverna. E ele volta de novo no final da tarde com aquelas ovelhas. Esse é o bom pastor. E ele protege, aguarda. Por isso que Jesus se apresenta como o bom pastor. Lá em João 10:11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E lá em João 10:27 ele diz: elas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha não pode ficar sozinha. A ovelha não pode ficar sem a ausência do seu pastor. E Davi chega e diz: o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. A expressão é Yahweh Elohim ou Adonai Elohim. Davi usa o nome próprio de Deus. Davi não usa um pseudônimo de Deus. Davi não usa um apelido de Deus. Davi não usa um nome fantasioso de Deus. Ele usa o nome próprio de Deus. Yahvé, ou Yahvé, como tu queira pronunciar. Adonai. Ou seja, o Deus que está acima de toda existência, o Deus autoexistente, o Deus autoexistente, diz Davi: esse aí é meu pastor. Ele cuida de mim. E olha só a importância do pronome possessivo meu. O Senhor, o Adonai, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o meu pastor. Davi se apossa disso. Davi toma posse dessa bênção. Parece-me que está faltando isso para nós nos últimos dias. A gente se apossar desse relacionamento com Deus. Como era no Éden no início, quando Deus todas as tardes visitava Adão e conversava com Adão e se relacionava com ele. Até porque Deus não nos fez para ficar longe da presença dele, Ele nos fez para ficar na presença dele continuamente. Mas muitos se afastam de Deus.
em busca dos seus próprios interesses. E quando o negócio está pegando, que na gíria, né? Uma doença incurável, um acidente causando quase morte, desemprego, pobreza, fome, desabrigo, aí é que busca Deus. Nada me faltará. Houve, nós não dizemos que é um erro na teologia, mas uma adaptação de quem traduziu usou nada. Não tem na cópia do original essa expressão nada nesse versículo. A expressão em hebraico e aramaico está lo ressá. Lo ressá, que quer dizer não faltará. O nada teria que ser refes. Refes, nada no hebraico significa zero. Começar do zero. Só que essa palavra nada veio trazer uma interpretação para as pessoas de que o Senhor meu pastor e nada me faltará. Meu diácono Elan, então Deus vai me dar tudo o que eu quero. Tudo que eu quero Deus vai me dar. Eu vou começar a pedir logo, né, um carrão aí, um jet ski, um helicóptero, né? Uma casa no campo, outra na cidade, outra na praia, outra na montanha. Mas não foi isso que Davi queria dizer. Quando Davi diz o Senhor é meu pastor e usa a expressão lo ressá no hebraico, não faltará, ele está dizendo o Senhor meu pastor, ele não faltará. Ou seja, ele satisfará todas as minhas necessidades, daquilo que eu estou precisando. Foi o que Deus falou para Moisés lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 7. Ele disse para Moisés: Moisés, você esteve no deserto 40 anos e não te deixei faltar nada. Só que esse nada que Deus está usando aqui, ele não está dizendo tudo que eu te dei tudo. Não deu tudo, só deu o que Moisés estava precisando. Porque eles estavam no deserto, eles não tinham casa, uma casa própria. Eles não tinham alimento suficiente para se manter 40 anos. Eles não tinham armamento para se defenderem. Quando sentiram fome, Deus mandou o maná. Quando faltou água, Deus fez tirar da pedra, da rocha, água para dar para eles. Eles estavam enjoados de comer maná, pediram carne. Deus mandou carne para eles do céu. O nosso Deus é o Deus do suficiente. É isso que Davi está dizendo para nós nessa noite. O nosso Deus é o Deus que te dá aquilo que Ele acha que tu deves ter. Aleluia. Aquilo que tu precisas ter não é tudo que tu queres, mas o que Deus acha que é conveniente tu ter. Quando eu pedi um carro do ano que Deus me deu, um de segundo, um carro de 9 anos para trás, eu disse: não foi esse carro que eu queria. Eu disse: mas é isso que eu vou te dar agora, é isso que tu precisa. Porque eu te dei, quando tu estava na bênção, eu te dei tudo, e tu te desviaste de mim. Pois tu vai ter esse aí, não reclama. Aleluia. 4 anos. Oh meu Deus, 4 anos. E Ele me deu todas as condições para pagar a parcela do carro. E quando eu estava terminando o 4º ano, o pastor César chegou comigo e disse assim: o Senhor me revelou que Ele vai te dar um carro do ano, saído da fábrica para tuas mãos. Eu peguei a profecia, abracei e disse: ainda tem mais. Ele disse: sabe por que Deus vai te dar isso? Porque tu nunca reclamaste do carro que Ele te deu. E que esse carro que Ele te deu, de segunda, está abençoando muitas vidas. Antes que termine o ano, Deus te dá um carro. E Deus me deu um carro zerado do ano, sem eu ter condições de dar entrada a Ele. Mas Deus mandou do céu, porque disse: agora tu está precisando. O Senhor é meu pastor e Ele não faltará.
É isso que Davi está dizendo. Ele não faltará quando eu precisar, dentro da minha necessidade, dentro do que Ele quer para mim. Porque não é a ovelha que manda no pastor, é o pastor que manda na ovelha. Não é a ovelha que conduz o pastor, é o pastor que conduz a ovelha. Até porque a ovelha não sabe o que quer. A ovelha não sabe onde encontrar comida. A ovelha não sabe onde encontrar água. A ovelha não sabe encontrar o caminho para sua casa quando está perdida. Ela precisa de tudo do pastor. Davi então está dizendo: o Senhor é meu pastor, Ele não faltará quando eu precisar. Aleluia. O Salmo 23 não é apenas um poema para se recitar, ou uma canção se apresentar artisticamente. Eu lembro, na casa da minha mãe, ela era muito religiosa, o Salmo 23 ficava aberto 24 horas, lá na penteadeira. Virava um amuleto. Davi, ele se despe de toda a religiosidade desse salmo. Davi, ele se despe de todo o espetáculo. E olha que Davi foi o maior salmista que nós tivemos, o maior escritor que nós tivemos, o maior músico, o maior compositor. Davi era tão bom no que ele fazia, que quando ele assumiu o reino de Israel, ele fez questão que os levitas fossem habilidosos no seu instrumento e nos seus cânticos. Ele disse: eu não quero ninguém meia sola para louvar a Deus, eu quero o expert em instrumento. O Salmo 23 é a revelação da presença de Deus no relacionamento com uma pessoa que permitiu ao Altíssimo ser seu pastor. O Salmo 23 é a palavra de Deus que tem o poder de explodir na existência de um ser humano, transformando essa pessoa num acontecimento maravilhoso, encantador, inexplicável. Davi está aqui dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou Ele não faltará. O Salmo 23, senhores, não é uma utopia, não é um sonho irrealizável. Ao contrário, o Salmo 23 está impregnado de realismo, de verdade das experiências de Davi com o nosso Deus. Esse realismo do Salmo 23 revela um mundo hoje, é bem hoje esse salmo, um mundo sem direção, um mundo de pessoas desviadas, perdidas, sem saberem vislumbrar nada à sua frente, e estão sempre lidando com a sorte e o azar o tempo todo. Mas Davi diz no Salmo 23, no meu caso é diferente, Ele me guia. Essa pandemia veio fazer as pessoas pararem para pensar sobre a sua existência, para descobrir as suas limitações. Até a medicina ainda está estudando o vírus para ver completamente o que é que ele é realmente. Ainda é desconhecido. Não existe um remédio. O que existe é desespero, pânico, até desentendimento, brigas, intrigas, divisões, grupos se dividindo, um a favor, outro contra, estrutura da política sendo abalada. Mas é porque ainda não conhece o pastor do Salmo 23. Conta até uma história, né? Tem muita história voltada para isso. Que teve concurso para radialista e optaram pelo Salmo 23 para ser lido. E os candidatos todos leram com muita desenvoltura, foram aplaudidos. E o último candidato que apareceu foi um velhinho, que ele começou a recitar o Salmo 23, e quando ele estava recitando, as pessoas ainda não haviam chorado, derramaram em lágrimas. A comissão julgadora também ficou em lágrimas, estarrecida. E depois um dos jurados procurou por ele e disse assim: por que teve todo esse efeito em você recitar o Salmo 23? Ele disse: é porque eles conhecem o Salmo do pastor. Eu
conheço o pastor do Saulo. Eu tenho experiência com Deus. Se você já teve experiência com Deus, relembre. Você que está afastado do caminho do Senhor, aleluia. Você que se afastou da presença de Deus. Davi também cometeu pecados, Davi também falhou, Davi também tropeçou. Davi cometeu 3 pecados ao mesmo tempo. Ele adulterou, ele cometeu um homicídio e ocultou o seu pecado por 1 ano. Ele mesmo chegou lá no Salmo 51 e disse: Senhor, eu não sou digno de ti. Pequei contra os céus, contra ti e contra Israel. Eu abro mão do meu reinado. Eu abro mão da fama, do status, do poder e da riqueza. Porque Davi descobriu que o status social, que a riqueza que ele tinha, a fama que ele tinha, o poder de um rei, isso tudo reunido, nem se aproximava de um valor para pagar a presença de Deus na vida dele. Ele disse: não me afaste da tua presença. Não afasta de mim o teu Espírito, Senhor, que senão, se tu fizer isso, eu morro. E devolve a mim a alegria da salvação. Se fizeres isso, Deus, disse Davi, se tu me purificares com sope, que era o pincel que os sacerdotes usavam para molhar no sangue do cordeiro e espargir sobre a arca da aliança, serei mais alvo do que a neve, disse Davi, e eu ensinarei os teus caminhos aos pecadores. Deus está tocando o teu coração, que eu sei. Lembra-te do relacionamento que tu teve com Deus. E se tu nunca tivesse, tu precisa ter um relacionamento hoje com o Senhor. Davi está pintando aqui do Salmo a vida como ela é de fato. Eu sou especialista em literatura luso-brasileira, portuguesa e brasileira. Fiz uma especialização, pós-graduação. Leio desde os meus 10 anos de idade, quando eu fui alfabetizado. Até 10 anos eu não sabia ler e escrever. Aprendi que a literatura dos objetivos dela é entreter as pessoas, é animar as pessoas, é que elas passem um tempo. Mas o Salmo 23 não é para isso. O Salmo 23, Davi está pintando a vida como ela é realmente. É um mundo envolvido em trevas, um mundo cheio de medos, dominado pelo pânico, ameaçado pela morte, coberto por uma imensa nuvem de certezas. O salmista se refere ainda a um mundo onde a inveja, a hostilidade, as inimizades são possibilidades mais do que reais. Aleluia. Mas Davi fala aqui no versículo 2, no verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Noutra tradução, águas tranquilas, porque a ovelha precisa tomar água num ribeiro tranquilo. Acabamos de falar. A água está agitada, está muito agitado, está muito alvoroçado. Sabe o que o pastor faz? Ele procura outra água. E ele chama a ovelha e diz: está aqui, bebe daqui. Jesus, no dia da festa do tabernáculo, ele levantou a sua mão e falou em alto e bom tom e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem beber de mim, nascerá em si uma fonte que saltará para a vida eterna. Davi disse: o Senhor é meu pastor, ele não faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eles atravessavam o deserto causticante, muito sol, mas o pastor procurava um oásis, um lugar onde tinha uma grama verdinha.
para dar para suas ovelhas. Por isso que diz que Deus é bom o tempo todo, que Deus só quer te dar o melhor. E às vezes a gente troca o alimento de Deus por uma comida imunda que o mundo nos oferece. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, se eu caminhar com o meu pastor, que é o Senhor, que é Adonai, eu vou estar sempre justificado por Ele. Eu não vou participar de coisas ruins. E Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. O que Davi está dizendo aqui? O vale da sombra da morte era a região que o pastor passava com as ovelhas, a região montanhosa e seca, onde tinha animais que poderiam atacar. Davi inclusive matou um leão e um urso para defender as ovelhas do pai dele uma vez, e matou um gigante para defender o rebanho de Israel. Ele diz que não temerei mal nenhum. O mundo está tomado pelo medo. Você sabia que a arma mais forte que o diabo tem, as duas armas mais poderosas que o diabo tem para destruir o ser humano, é o medo e a culpa. É o medo e a culpa. Mas hoje Deus está querendo tirar hoje esse medo e essa culpa. Até porque Deus não quer saber o que aconteceu no teu passado. Tanto é que o Salmo 23 ele está quase todo no tempo presente. Ele diz: o Senhor será o meu pastor. Ele não diz: o Senhor foi o meu pastor. Ele diz: o Senhor é. O Senhor é hoje o meu pastor. Aleluia. O Davi se refere a um mundo onde a inveja, a hostilidade são quase reais. Precisamos de um relacionamento para experimentar isso tudo. O que é que eu faço, pastor Nery, para experimentar isso? Ter esse relacionamento. Estou falando de relacionamento com Deus. Quando eu soube que meus filhos estavam afetados dessa praga, eu fiquei preocupado com 2 deles, porque um tem problema cardíaco, o outro respiratório. Eu passei a noite sem dormir, não consegui dormir. Mas o que é que eu fiz? Dobrei meu joelho na sala da minha casa. Eu disse: Senhor, acima de qualquer coisa, Tu estás acima de tudo. Tudo te é possível, e as experiências que eu tive contigo são maravilhosas. Em compreender, em acreditar, em ter certeza de que a Tua vontade será feita na vida dos meus filhos. Faz segundo a Tua vontade. O que é preciso para experimentar isso tudo, meu pastor? É preciso que se tenha uma vida cujas ambições sejam as ambições do ser e não do ter. Vamos começar a desenvolver essas ambições do ser e não do ter. Deus pergunta para nós nessa noite: o que é que tu queres ser? Ele não está dizendo o que é que tu queres ter. O que é que tu queres ser? Porque não é o que Deus tem, não é o que Deus faz por mim, mas pelo que Ele é comigo. Misericordioso. Precisamos de um relacionamento com Deus baseado em entrega. Nós temos que nos entregar totalmente ao Senhor, como Jesus disse assim: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Temos que ter todo esse relacionamento com Deus baseado na entrega. Ele me faz, disse Davi, Ele me leva para a vida, Ele me refrigera, Ele me prepara e Ele me unge, disse Davi. Precisamos estabelecer isso na nossa vida. Precisamos acabar de brincar de religiosidade.
precisamos nos posicionar no relacionamento de entrega a Deus. Era assim no Éden. Deus nos fez assim. Deus nos fez porque com os anjos já não tinha um relacionamento tão aberto. O anjo não tem um relacionamento tão íntimo com Deus. Jesus se relacionando com seus discípulos, seus apóstolos, e todos chamavam ele de mestre e senhor, e se consideravam servos. E Jesus chegou a um certo momento e disse para eles: a partir de hoje não tem como eu chamar vocês de servo mais. A partir de hoje nós estamos tão íntimos, já foram revelados tantos segredos do meu Pai a vocês, já foi revelado tanto segredo do céu a vocês, que não dá mais para chamar de servo, porque o servo não conhece o segredo do seu Senhor. Eu vou chamar vocês a partir de hoje de amigo. E amigo só tem uma tradução, que é do latim, uma língua morta. Amico, que significa aquele que protege a alma do outro. Amigo é aquele que protege a alma do outro, ou seja, até mesmo daqueles que ele não conhece. E Jesus disse assim: eu sou bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ele disse: as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Deus está falando contigo nessa noite, aí onde tu estás, na tua casa, no teu sofá, na tua cama, na tua cozinha, no teu quintal, na penitenciária, no hospital, no teu trabalho. Deus me trouxe aqui para trazer essa mensagem para você. Deus quer que tu te levante agora. Levanta a tua alma e diz para Ele: eu te recebo, Senhor. Eu te recebo, Adonai. Eu te recebo, Yahvé. Eu te recebo, Deus, no meu coração como o meu pastor. Eu coloco a minha vida sobre o teu comando. Eu coloco a minha vida sobre a tua proteção. Eu coloco a minha vida sobre a tua provisão. Você pode, onde você estiver, se você tiver condições de dobrar o seu joelho, ou se você não tiver condições de dobrar o joelho, sentado, deitado, em pé, entregue sua vida para Jesus agora. O bom pastor está te convidando, está dizendo assim: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu dirigir a tua vida. Não tinha rumo, agora vai ter. Não tinha provisão, agora vai ter. Não tinha alegria, eu vou alegrar o teu coração. Eu vou te dar águas límpidas, refrescantes. Davi disse: Ele refrigera a minha alma, ou seja, Ele me renova. Deus quer te renovar. Ah, pastor, mas eu já sou crente, já estou há muito tempo na igreja, só que eu não tenho essa experiência forte que Davi teve. Então faça isso. Abra o seu coração agora. Eu quero orar por você. Você pode procurar depois a nossa igreja. Se você não mora na cidade, procure uma igreja aí próxima, um pastor, um vizinho que seja evangélico, obreiro, e diga: eu ontem, no culto que foi ministrado na live da Igreja Mãe Assembleia de Deus em Paraupebas, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu abri meu coração para Adonai. O judeu não chama Jeová, que ele tem medo. O nome Jeová é tão santo, tão sagrado para eles, que ele tem medo de dizer Jeová e cair morto, de não ser digno de pronunciar o nome do Senhor. Então eles utilizaram o Adonai, que quer dizer Senhor, o Yahvé. Aleluia. Aqui na versão da Bíblia Viva, diz: o Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo de que preciso. Então essa é a tradução que está mais próxima do original da Bíblia Viva. Ele me dá tudo de que preciso. Ele vai cuidar de mim. Há um outro detalhe.
O pastor, como ele saía todo dia, de manhã, de madrugada, com as suas ovelhas, para levar, atravessava o deserto, levava até um oásis, um lugar, às vezes ele ficava lá dormindo, botava as ovelhas para a caverna para dormir. Como ele fazia isso todos os dias, ele não se importava com a roupa. Ele não tinha uma roupa muito de luxo, não, uma roupa de boa aparência. Mas o pastor não se importava com isso. O pastor não estava preocupado na aparência dele. O foco dele era cuidar das ovelhas. E o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que existiu antes de nós, antes da terra, antes dos planetas, antes dos anjos, Ele quer ser teu pastor a partir de hoje. Ele quer governar a tua vida. Ele quer te levar por caminhos retos. Ele quer te chamar de amigo também. Porque não adianta você dizer que tem 500 amigos no Instagram, Facebook, ou 1000, ou 2000, ou 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões. São amigos virtuais. O Deus que eu estou falando hoje não é virtual, Ele é real. Ele está aqui. Ele está aí na tua casa. Ele está aí na tua vida. Ele quer entrar no teu coração, na tua mente. Aceita Ele como seu Salvador. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração especial pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade e por todas as famílias. Todas as famílias. Porque, amados, não é fácil, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos, não só pelo coronavírus, mas por outras doenças. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a Marta estava insistindo tanto com ele, dizendo para ele: mestre, não adianta mais. Que aí está a limitação nossa, não adianta mais, acabou. Se fosse um malandro, né, Diácono Marco, ele dizer: perdeu, perdeu. Aleluia. Jesus disse: Marta, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia. Porque eu sou. Ele disse: alguém é, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, a Marta começou a insistir. E a Bíblia diz num versículo tão pequeno: e Jesus chorou. Ora, Jesus não chorou porque Lázaro havia morrido, porque ele ia ressuscitar. Ele mesmo disse lá, quando ressuscitou: Lázaro não está morto, ele dorme. E eu vou acordá-lo. Mas sabe por que Jesus chorou, amados? Jesus sentiu, como ser humano, o sofrimento que aquela família estava tendo com a perda do seu irmão, aquelas duas irmãs. É como Jesus dissesse assim: te sentisse ódio da morte, disse: ó morte, porque tu és tão cruel? Porque tu causa tudo isso na vida das pessoas. É por isso que Jesus foi lá no inferno, tomou a chave e venceu a morte. Disse: ó morte, onde está o teu poder? Aleluia. Jesus é ressurreição. Jesus é teu amigo. Jesus chora contigo, mas Ele tem a solução.